porque é única, né, para a disciplina. Então, a gente precisa escolher uma atividade para isso. Não, o que nós usamos na comunicação e linguagem foi um instrumento que nós já utilizamos, né, Jô, nas outras disciplinas, que é aquela avaliação por pares. Eu acho Ah, que que funciona legal. muito bem, porque aí não demanda a nossa correção, Sim. né? A gente só acompanha, né, monta uma atividade bem elaborada e assim, proporciona uma participação maior do aluno. Então, eles enviam um trabalho e a gente monta um formulário de avaliação e eles avaliam o trabalho de 2 colegas, Uhum. com base no formulário. Assim, funcionou legal, eu acho que é uma forma de envolver, e a gente pode criar uma lista de temas, né, para postagem, Sim. tipos de trabalho que eles podem confeccionar também, acho que a gente pode dar essa liberdade, a gente possibilitou mandar podcast, vídeo, slides, ou um texto discursivo, então dá uma flexibilidade assim também para o pessoal. Ah, legal, prof. Uma que, tipo, também já facilita a nossa vida no sentido, assim, que eles vão estar se avaliando, porque, como o professor disse, 250 alunos por turma, só Jesus na graça, né? Então, isso Então já nós nos queremos, ajuda. assim, por grupo são 50, né? Mas Uhum, assim, estamos 4 semanas com os 50, e aí depois já com os próximos 50. uhum. Então sempre se repete. Então, eu até comentava com a professora Jo, né, Fábio, de a gente não criar muitas atividades que exigem correção nossa. Ah, sim, perfeito, perfeito. A Porque minha, senão vai gerar uma demanda, a gente vai enlouquecer. Né? assim, ó, só para registrar, tá? Para ficar registrado como ideia, o ano passado eu fiz a PS no Direito Constitucional 1. E a gente fez o seguinte, né? A gente fez um debate entre eu e, curiosamente, meu irmão, mas na verdade, o que aconteceu, né? Eu sou professor de constitucional, meu irmão é professor de penal. Tem aquele negócio do como é que é? Prisão em segunda instância, né? Aquilo, Uhum. cada um tem uma visão. Então a gente expôs, cada um ao seu lado, né? Por que, que um defende, por que, que um não defende. E a minha forma de avaliar os alunos era fazer eles fazer uma intervenção, ou uma pergunta, ou um comentário. Só que era uma turminha com 10, né? Era uma turminha com 10 É, alunos. Aí foi possível, deu tempo. Eles mataram sim. algumas curiosidades, estavam muito incipiente, muito iniciante na faculdade, porque é a segunda fase, né? Então, o direito acaba sendo uma disciplina muito propícia para trabalhar com palestra, porque muito a gente tem de teoria, né? Uhum. Uhum. Mas qualquer outra forma de atividade aí, eu também sou parceiro de aprender Porque assim, bastante. a PS é para ser uma atividade que eles vão fazer extra, né? Além das aulas, né? Então, ela deve acontecer fora, né, do nosso tempo de aula. Ah, interessante. Ah, acho que assim, a melhor opção seria nós sugerirmos alguns temas para eles elaborarem um trabalho. E a gente Uhum. pode aí disponibilizar alguns subsídios para isso, né? De, sei lá, uma lista de documentários, algumas indicações de leitura, né? E com base nisso eles elaboram um trabalho, né? Que eles vão entregar e depois eles vão avaliar o trabalho de 2 colegas. Legal. Né? Isso o sistema faz, né? Ele faz essa distribuição, cálculo de notas, então a gente consegue automatizar mais, né? Então a gente planeja bem essa atividade e aí disponibiliza para eles os materiais e depois a gente supervisiona mais, né? O Sim. andamento, dúvidas, orienta, né? Mas aí não demanda um volume gigante de correção nossa, Uhum. né? Até em função de prazos. A gente já trabalhou esse semestre com a comunicação e linguagem. É assim, é um negócio bem intenso, né? Porque gira muito rápido, né? 4 semanas, daí outro grupo, assim, são 250 que passam na nossa mão. Não é? Bastante. É É. bastante coisa. Mas Prof, assim, eu. é legal porque assim, são 4 semanas, né? Você Uhum. foca ali nas 4 semanas e deixa eu ver se a Raquel
Estamos na sala. Deixa eu mandar aqui o... Amanhã ela não pode também, a Raquel. A prof disse que acabou de chegar em casa, prof. Raquel. Sim, eu acabei de responder aqui com o link. Não, se ela ingressa, então a gente conversa aqui, amanhã eu converso com a Edneia. Né? Então... eu acho que assim, o que a gente precisaria definir é a APS, né? Aí, cada um criar o seu link para o semestre e inserir ali na sala. Eu já coloquei ali a estrutura inicial, né? Então, se puderem editar, se a gente conseguir manter essa estrutura, né, com o responsável, né, pela aula, né? Então, com o nome de vocês, daí o horário da aula eu já coloquei, aí a sala do Meet, né, o link, e o tema da aula. Tá. E aí depois, se quiserem inserir mais algum material, e a gente precisaria definir, daí, cada um definir os seus instrumentos de avaliação. Oi, Raquel. Oi. Aí cada um definir os seus instrumentos para a gente poder montar o plano de ensino. Uhum. Eu acho que eu já tô... já entrei aqui. O professor colocou aula 1, Josele, aula 2, Josele. Eu posso trocar aqui? Tem que ficar com o nome assim, prof? Não, eu só coloquei. Isso é só para nossa organização agora. Tá. Aí, não, nem se preocupe aí com os nomes. Uhum. Porque, assim, isso aqui vai ser importado lá para as salas da disciplina. Isso aqui é só uma matriz. Então, é só Tá. o nome dos tópicos, depois fica aula 1 com a data, entre parênteses, take home. Uhum. Então, o nome vai constar ali só onde diz responsável, né, quando você entra no tópico. Né, não lá no nome do tópico. Isso é só agora para... Tá. E onde a gente já mexe na sala para ir colocando o conteúdo, prof? Essa parte não tá ainda ou é... Não, ali você clica aula 1, aula 2, aula 3 e aula 4, e aí em cada uma você insere o seu conteúdo. Então tá. Isso, insere ali, né? Uhum. Fábio, a mesma coisa, né? Então, edita ali, insere, quer já disponibilizar algum material. Assim, boa parte vai acontecer na própria oferta. Né? O que a gente precisa definir previamente são os instrumentos, né, de avaliação que devem constar no plano de ensino. Uhum. Então, isso a gente precisa fazer. Se vocês conseguissem até semana que vem, então definir os instrumentos que vocês vão utilizar, né, nas 4 aulas, porque cada um tem que, né, precisa gerar, assim, uma nota depois dos 4 encontros. Tem que sair uma nota. Assim, se quiser usar mais instrumentos, quiser usar um único instrumento, isso cada um define. Né? Isso vocês têm total liberdade para definir quantos instrumentos vão utilizar, o que vão utilizar, vocês que mandam. Né? Só precisa gerar uma nota, né? Se usar mais instrumentos, aí definir também os critérios, né, de cálculo de nota. Uhum. Se vai ser ponderado, se vai ser uma média simples, ou... isso a gente precisa fazer constar no plano de ensino, né? Uhum. Raquel, você postou, né? Pensou num fórum e um questionário, né? Ok? Né? Eu também pensei do mesmo jeito, prof. Raquel, também um fórum e questionário. De repente, assim, um fórum por cada dia, assim, trabalhado, para que eles participam a cada 2 encontros, né? Porque cada dia vai ser um tema específico, né? Uhum. É que vai passar tão voando, né? Que, nossa... É muito rápido, né? Eu pensei no formulário, no questionário, no fórum, para eles fazerem, assim, tipo, uma sistematização do conteúdo abordado no dia.
E daí vai ser porque são 4, quantos encontros? 4 encontros? 4. Porque daí seriam 4 postagens, né, naquele fórum. E daí eles teriam que fazer para cada dia colocar, fazer o que eles aprenderam, o que e no final fazer um questionário. Porque não dá tempo de fazer muita coisa. Não dá para pensar em seminário, coisa assim, não dá tempo. Não, e são muitos alunos. Não é viável. Né? Então, um fórum que eles colocassem lá, que a gente abra assim, o tópico de aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, e daí lá no tópico, eles têm que entrar no fórum e postar uma síntese do que eles aprenderam naquela aula, o que eles viram naquela aula, se gostaram, fazer um comentário, alguma coisa assim, e pronto. Vai ter bastante gente repetindo a mesma coisa, mas eles que aprendam a parafrasear. Isso. Seguindo a ideia da professora Raquel, eu pensei em fazer isso só na aula 2 e na aula 4. Seria viável, professor? Porque Você que manda. lá especialmente nesse tópico de direitos humanos, a gente tem muito tratado internacional para dar uma explicada, assim, né? Explicar, vamos entender agora o que tem no Pacto de São José da Costa Rica, vamos entender a hierarquia dos tratados e tal. Então, a aula expositiva vai ser importante, assim. Aí, de repente, fazer um na segunda, aí aula expositiva e um na quarta. Assim, aí cada um tem liberdade ali, a gente não precisa ter, fórum e questionário para todo mundo. Não temos, assim, não precisamos engessar a disciplina desse modo. Assim, até porque cada conteúdo tem uma característica distinta, né? O jeito de cada um trabalhar é diferente. É bom para o aluno até variar, né? Que seja diferente. A facilidade de fazer o questionário é que o questionário eu posso aplicar em todas as turmas daí, né? Isso, exatamente. Aí muda ou corrige, eu não preciso corrigir. Assim, isso é uma questão importante, eu mencionei antes até de você chegar, Raquel, de a gente não criar um volume grande de atividades que exijam correção, né? Porque, assim, um volume... Esse fórum seria só, assim, um tópicozinho, então eu não iria corrigir palavra por palavra. Eu ia dar uma olhada, tá falando sobre o assunto? Beleza. Falou sobre o assunto? Beleza. Porque é mais uma coisa para eles do que necessariamente para a gente. É mais uma obrigatoriedade para eles fazerem do que para a gente, entendeu? Isso, É só para porque senão... eles teriam que cumprir aquela função. Então, eu pensei, a gente poderia colocar 0,5 em cada fórum, em cada postagem. Fez as 4 postagens, tem um 10. Entendeu? Sim. Quer fazer, não é se está certo, se está errado, se tem erro de português. Sim, o importante assim é se envolver na atividade. É fazer escrever alguma coisa lá a respeito da aula que a gente teve. Sim. Então, aí é viável, né? Se a gente criar muita atividade que demanda correção, eu comentei antes, você vai terminar os 4 encontros, tem coisa para corrigir e já começa o outro grupo, né? Que vai gerar também atividade para correção. 4 semanas, e aí começa outro grupo, né? Então, daqui a pouco vai gerar um acúmulo de atividades bastante grande, né? Então, daí pode ficar meio inviável. Então, acho que assim, atividades bem planejadas, né, como mencionado pela professora Raquel, elas proporcionam aprendizado, né? E assim, é mais para eles do que para nós. É mais para eles do que para nós. Sim. É mais para eles sistematizarem mesmo, né, mentalmente o que a gente falou, porque eles vão ter que escrever alguma coisa, vão pensar a respeito, do que necessariamente para a gente corrigir. Isso. Então, por isso é assim, fez, ganhou o ponto. Fez, e eu dou uma olhada, porque de repente bota lá uma receita de abacate com leite e a gente não lê, também não, né? Então, dei uma olhada por cima. Fala sobre isso? Ok. Fala sobre... Ok. Não vou ficar lendo detalhe, não. E nem comentando, porque não vai dar tempo de comentar. Eu já vou falar para eles que eu não vou fazer comentário. Sim. Aí eu penso exatamente desse modo, né? E como que eu avalio? Assim, daí é 10. É 10. Tipo, atender ao critério é 10. Eu lanço a nota
no Moodle, né? Configuro já o meu fórum para funcionar desse modo. E depois, lá para cálculo de nota, a gente, né, cria essa configuração. Na verdade, coloca lá 0,25, né, para cada fórum, né? 0,25, 0,25. Assim, a gente pode usar a escala de 0 a 10, né? Depois, lá na configuração do livro de nota, a gente cria o critério, né? Assim, isso é uma questão importante. Quando vocês forem criar as atividades lá no ambiente, vamos tentar usar a escala de 0 a 10 para tudo. Tá. Né? Para a gente ter falar todo mundo a mesma linguagem. Porque se um usa a escala, né, 0 a 10, né, outro usa 0 a 100, outro lança por peso, né, daí dá confusão. Depois, para calcular a nota, é soma e divide, pronto. Isso. Mais simples porque, no final das contas, não vai... Então, se a gente tem uma escala única para todas as atividades, aí com facilidade eu consigo configurar o livro de notas para gerar as médias. Né? A gente, na comunicação e linguagem, esse semestre acabou não observando e os professores usaram critérios, né, escalas diferentes nas atividades, e eu tive que exportar para o Excel e fazer manualmente um cálculo, fórmulas no Excel para calcular. Porque as escalas não correspondiam. Daí, tipo, configurava a atividade para uma escala de 0 a 100, mas lançava nota de 0 a 10. E aí deu confusão. Daí o sistema entendia que o aluno tinha tirado 1 e não 10. Então, isso é importante a gente observar, né, na hora de criar a atividade. Mas também, agora, né, depois que vocês tiverem lançado essas atividades, eu também já vou dar uma olhada, né, para que a gente, né, consiga calcular as notas finais com mais facilidade, né? Porque aí o Moodle gera essas notas para nós. Nós lançamos no Mentor apenas as médias. Né? Nós não lançamos as notas individualmente. Porque, assim, isso iria gerar uma demanda muito grande, né, de lançar individualmente, e muito suscetível a erro. Né? A gente teria que criar fórmulas lá no Mentor também, então não há necessidade. A única nota que nós lançamos individual, depois é lá na A3, a APS. A APS a gente precisa lançar no Mentor. Né? Mas aí é tranquilo. O Moodle também vai, né, ele gera essa nota. Então, aí a gente divide tarefa, né? Cada um de nós lança para uma turma. E aí E como vai ser essa APS? Isso, essa é uma questão que a gente precisa definir. Como que nós fizemos na comunicação e linguagem? Nós usamos o laboratório de avaliação, né, do Moodle, e trabalhamos com avaliação por pares. Né? Então, sugerimos, na comunicação e linguagem, uma lista de temas para eles, recomendamos 2 documentários para eles assistirem, né, que servissem de motivação, para eles elaborarem um trabalho, né, escolhesse um tema, elaborasse um trabalho, e o trabalho poderia ser entregue na forma de slides, de podcast, de vídeo e de uma carta convite. Então, eles escolhiam o tipo de trabalho, escolhiam um tema, faziam a postagem até uma determinada data e depois realizar uma avaliação do trabalho de 2 colegas, com base num formulário de avaliação que nós também montamos, né, os professores da disciplina. Sim, foi legal, porque assim, flexibilizou bastante, envolveu eles, né, também na correção, e não gerou essa demanda gigante de correção para nós professores. Eu acho que, de repente, a gente poderia continuar utilizando essa ferramenta, né, para... eu acho excelente, prof. Porque, assim, eles têm que preparar o material deles e ainda avaliar o material do colega. Né? Isso sobe o grau de responsabilidade também, né? E fora que a gente não corrige, né?
Eles A gente acompanha, assim, alguns alunos deixam de fazer, às vezes, parte da atividade, corrigir o trabalho, né, do colega. Aí, nesses casos, a gente tem que fazer algumas avaliações, para que o aluno não fique sem avaliação nenhuma, né? Porque, assim, se ele enviou o trabalho e o colega não avaliou, ele não pode ser prejudicado por conta disso, né? Então, a gente faz a avaliação. Mas, assim, não é um volume grande. Então, a gente já utilizava isso em disciplinas EAD, né, essa ferramenta. Ela funciona bem, né, e sim, envolve o aluno, dá mais flexibilidade para ele, né, para escolha de temas, até porque a gente tem pessoas de todos os cursos, né, que têm características muito diferentes. Então, a gente pode criar mais modalidades de trabalhos, dar uma lista de temas, né. Quer dizer, tem uma questão chave, indica alguns materiais, né, que podem subsidiar a elaboração desse trabalho. E foi assim o que nós pensamos ser mais viável, né, para essa disciplina. Perfeito. Eu vou tentar organizar minhas atividades iguais às de vocês, assim, porque para ficar menos diferente, porque o aluno que tenha mais familiaridade na hora de fazer a atividade. Então eu vou fazer um fórum e um questionário. Mas não, é mais para que os alunos fiquem com o hábito já mais tranquilos. Assim. Então essas são as atividades, e aí a PS a gente é uma só, né, para disciplina, né? Então, E a PS, o professor Joel vai fazer essa organização aí para a gente? Sim, a gente só precisa definir, né, a questão de, né, se vocês estiverem de acordo, né, de nós usarmos essa ferramenta, né, e essa lógica, então a gente precisa definir essa lista de temas e uma lista de materiais que possam subsidiar, então, essa elaboração. Acho que a gente poderia indicar, quem sabe, alguma coisa de documentário, alguma coisa de texto. Tem palestra no YouTube também, né? Se cada disciplina, se cada tópico poderia sugerir, de repente, uns 3 temas. Eu acho que nem haveria necessidade de tantos, professor. 2 temas, então? Eu acho que se cada um de nós indicasse um tema com material de subsídio, seriam 5 temas, né? Para eles escolherem um. E daí eles podem fazer... Poderia ser introduzido ali no gênero textual o mapa conceitual, né? Sim, claro. Eu acho que... Não sei se nós já não tínhamos o mapa e eu esqueci, eu não lembro agora. Mas sim, claro. Assim, a gente pode definir, vamos pedir assim, um texto discursivo, E daí um poderia mapa ser um conceitual. podcast, também poderia ser um vídeo, pudessem fazer o vídeo comentando, mostrando alguma coisa. Eu vou encaminhar aqui para vocês o sistema de avaliação, né, a estrutura básica que nós usamos. Vou mandar aqui no chat e mando lá no WhatsApp também. Aqui no chat. Como que são geradas as notas? Eu acho que mantemos a mesma estrutura, até porque eles já estão familiarizados, né? Com isso aqui, isso permite daí a organização, né, ao longo do tempo. Então, a A1 resulta das atividades das aulas 1 a 8, né? Então, por exemplo, para a primeira turma, que é a professora Josélia e a professora Edneia, né? Então, a professora Josélia gera uma nota, a professora Edneia vai gerar uma nota, a média das duas vai ser A1, dessa turma aqui, né? Dessa primeira, da turma 1. A gente vai ter 5 turmas, né? Então, da T1 A1 vai ser isso.
A2, daí aulas 9 a 16, mesma coisa, 2 professores, né? Então, cada um gera uma nota, e a média das duas, então, vai ser a A2. A A3, então, é 60%. Temos daí uma avaliação final da disciplina, com todo o conteúdo, no último encontro. Então, 60% da A3, e a APS vale 40%. E... Só um instante, professor. Se são cinco professores, na A1 são 2 professores, na A3 são 2 professores, na A2. E na A3, então, o questionário e a avaliação do professor na A3 não entra no cálculo da nota? A gente usou como forma de arredondamento, mas assim, a gente pode mudar isso aqui. Podemos incluir na A3. Eu acho que é importante, né? Nesses 60% do conteúdo, eu acho que pode ser a prova final, que conta tudo, e mais a prova do último professor, né? Tá, com peso igual. 30-30? Ou... isso a gente pode mudar, né? Já vamos definir isso. Vamos lá. Porque o plano de ensino é nosso, né? A gente que define. Isso, na comunicação e linguagem, a gente fez isso aqui, fez assim, né? Mas não é uma regra. Né? A 1 e a 2 aqui eu acho que fecha, né? Acho que, né, assim, ao longo do tempo aí dá certinho. A 3, então, seria a avaliação final de todo o conteúdo. Mais a aula da aula 17 a 20? Ou colocamos avaliação final 40%. Isso, prof. Atividades das aulas 17 a 20. 20%. 20%. E a PS 40%. Isso. Aí, a avaliação final, nós trabalhamos com 16 questões de múltipla escolha, meio ponto cada, e uma questão discursiva, de até 2 pontos. Então, cada professor elaborou 5 questões operatórias do seu conteúdo e uma questão discursiva. Cadastramos isso em banco de questão, no banco de questões, e o sistema, então, gera avaliação Randômica, né? De forma randômica. Né? Então, essas questões a gente pode elaborar ali até outubro, final de outubro. Né? Então, isso não precisa ser agora. 5 questões optativas e uma discursiva. Isso, exatamente. Então, eu postei aqui novamente, né, o sistema de avaliação. Isso é importante, então, já definimos isso. Aí a gente precisa, então, definir também da PS. Eu acho que daí cada um poderia propor um tema, né? Uma temática que seria uma das opções, então, para a escolha do aluno para elaborar um trabalho. Só um instante, vou pegar aqui as modalidades de trabalhos. A gente já pode definir isso também. Eu já estou. Nós propomos na comunicação e linguagem só 3 temas. Foi a opção do grupo, né? Mas podemos propor 5 temas, né? Cada um pode propor uma temática. Eu acho que se cada um propuser uma temática, fica mais interessante, porque o aluno pode se identificar com a área
Sim. Ele achou mais interessante né? Ó, então, na comunicação em linguagem nós tínhamos isso aqui, postei aqui no chat também. Vídeo, PowerPoint, podcast e gênero convite, né? Elaborar uma carta convite. Aí a professora Raquel propôs... Mapa conceitual. Isso, mapa conceitual. Então, para diminuir a hora, o valor aqui, isso e deixar de mapa virtual. Mais alguma ideia? Mantemos os demais? Não, carta convite eu acho que não, né? Eu estou achando essa carta convite, eu acho que poderia ser uma resenha. Ah, sim, é porque na comunicação em linguagem fazia sentido. Mas é uma resenha. Por causa do gênero textual e tal. Eu acho que o gênero poderia ser uma resenha. Resenha. Uma resenha do documentário, porque daí eles vão assistir o documentário e fazer a resenha. A resenha, no final, está dentro de uma carta convite, mas uma carta convite vai ser uma coisa muito específica, né? A resenha é mais ampla, porque eles podem botar a opinião deles, porque eles já assistiram, não estão convidando alguém para assistir, né? Então, o vídeo, PowerPoint, resenha, podcast e mapa conceitual. Isso. Aí temos uma variedade razoável, né? Na verdade, o mapa conceitual e a resenha, eles podem apresentar em forma de vídeo ou podcast também, né? Porque se eles fazem um comentário. Deixa eu postar aqui, Mas eu acho que fica bem legal esses 4. Desculpa, eu acabei não ouvindo parte. Parte do quê? É que o pessoal conversou aqui. Não, mas eu só falei que eu achei que ficou bem legal esses tópicos aqui, esses... Isso, cinco tipos de trabalho, ok? Vai ter 5 temas e 5 tipos de trabalho que eles podem fazer, né? Porque aí fica bem flexível, né? Quer dizer, a variedade fica... Bem tranquilo. Fica enorme, né? Eu não gosto de escrever, não tem problema, então fala. Falando. Isso. Eu não gosto de desenhar, faz um mapa conceitual. Mapa conceitual. É isso. E para qualquer um dos temas, a gente pode ter todas as modalidades de trabalho. Né? Fica bem, bem diverso mesmo. Ok, deixa eu ver o que mais. Aí eles entregariam essa APS. Deixa eu ver aqui. Eu já coloquei lá em cima. Ó. Eles entregariam no 16º encontro, na 16ª aula. E aí eles teriam mais uma semana para fazer a avaliação do trabalho dos colegas. Né, até a 17ª aula. Aí vai ter um fórum especial de APS que eles vão postar lá. Aí a gente usa essa ferramenta laboratório de avaliação do Moodle. Porque aí a gente deixa essa ferramenta configurada, aí quando terminou o prazo de envio de trabalho, o sistema automaticamente vai fazer a distribuição das avaliações e a gente não tem muita preocupação ali de gerenciar isso manualmente, né? O sistema faz isso para nós. Deixa eu ver o que mais. O formulário de avaliação. Vamos ver aqui, editar formulário de avaliação. Eu acho que aqui a gente precisa também... nós usamos 3 critérios. Deixa eu postar aqui para vocês.
O critério 1. Isso aqui seria quanto à criatividade e apresentação, e aí algumas perguntas norteadoras desse critério. Aqui o 2. Mesma coisa, tem o critério. O critério 2, quanto ao aspecto, aí algumas perguntas norteadoras, que além deles darem uma nota para cada critério, eles fazem um comentário. Então, nós colocamos algumas perguntas para nortear, né, esse comentário deles. E o terceiro critério... Esse aqui, quanto à correção. Uhum. Legal. Aí, para cada um dos critérios, eles dão uma nota de 0 a 10 e fazem um comentário. Né? Eles justificam a nota. E aí, as questões ali são para orientar, né? Essa... Não sei se... Oi, prof. Oi? Eu tenho uma dúvida em relação ali o meu assunto, ele é somente cultura ou cultura e diversidade? Fui olhar a ementa agora, daí fiquei com essa dúvida. Se eu vou trabalhar somente cultura ou cultura e diversidade? Não, cultura e diversidade, né? Lá na sala, na introdução, se tu clicares na introdução, então o teu ponto de ementa é cultura, cultura e diversidade e relações de gênero. Ah, tá. Cultura. Isso. Na nossa sala ali, clica em introdução. Tem documentários muito bons agora sobre a semana do LGBTQIA+. Tem muitos documentários muito bons, principalmente naquele portal do Sesc Online, que tem de Florianópolis, São Paulo. Tá. Do Sesc Online tem alguns documentários bem interessantes. E ai, legal. tem alguns que saíram agora, né? Que são fresquinhos, que foram produzidos agora. Ai, ótimo, já anotei aqui. Desses, mas agora eu vou ter que pensar em outros. Sim. Obrigada, prof. Anotei aqui já. Vai precisar só ter o cuidado para não, de repente, entrar em temáticas que vão ser abordadas pela professora Edneia, né? É porque a educação inclusiva, ela entra também nessa parte da inclusão das diferenças, né? Isso. Mas daí, então, eu vou focar mais na parte da deficiência. Isso. Tá. Porque Jô, daí você fica mais nessa dimensão da questão de gênero, né? A cidadania vai mais para a questão de gênero, então eu vou mais para a questão da deficiência. Isso. E aí a Edneia vai mais para relações étnico-raciais, cultura afro-brasileira. Negros, tal, né? Isso, memória e patrimônio cultural. Então, esses são tópicos que a professora Edneia vai trabalhar. A minha parte, que é a educação inclusiva, ela abrange praticamente tudo, né? Uhum. Sim. Porque é tudo inclusão. Sim. Mas... Sim. Verdade, prof. E a gente precisa criar uma boa sintonia para evitar, né, de repetição, né? Mas, sim, a experiência também vai, assim... Não sei se a gente vai conseguir fazer perfeito já na primeira oferta, né? Eu não tenho essa expectativa, mas não precisa também. Vai dar tudo certo. Sim. Ok, então se vocês estiverem de acordo com os critérios, né, podemos manter esses critérios aqui para a PS. Eles são genéricos, né? Eles são amplos, até porque há uma variedade de trabalhos, de temas, né? Os cursos, então a gente não pode criar critérios muito específicos para essa avaliação, porque aí acaba não contemplando um ou outro, né? Então essa foi a ideia, né, de criação de critérios mais
mais abrangentes. Então, acho que uma tarefa nossa, então, seria propor um tema para a PS, para a semana que vem, se vocês conseguiriam, né? A proposição de um tema, já com alguns materiais, alguma coisa de subsídio, né? Ou um texto, um documentário. Também não pode ser um volume muito grande, né? Como tem ali a resenha do documentário, eu acho que é mais fácil a gente procurar um documentário e do documentário a gente extrair um tema. Quem sabe... É isso mesmo. A gente, aí, quanto à indicação de documentários, a gente tem que cuidar da questão do acesso, né? Tem que ser de plataforma livre, né? Plataforma livre. Porque se a gente colocar proprietária, né, tipo Netflix, nem todos têm. E a gente gera um problema, né? A não ser que que faça um drive, né? Mas aí a gente tem que cuidar com questão de direitos autorais, né? Então, assim, melhor é que a gente utilize plataforma livre, né? Tá. Material aberto. Então, isso é um critério... Mas não impede de a gente indicar outros documentários que falam sobre o tema e que estão em plataformas, porque daí, se alguém tiver acesso, tal, mas quem não tiver pode só fazer com aquele... Isso, não pode depender, né? Por exemplo, a gente não pode cobrar uma resenha de um documentário numa plataforma paga, né? Os outros poderiam ser só complemento, né? Isso. Não, isso sim. Como livro, texto, que a gente possa indicar, que seriam só complementos. Ok. Então, o que nós teríamos como tarefa seria, primeiro, indicar um tema para a PS, cada professor. Dois, definir atividades avaliativas com peso e critérios de avaliação. A gente precisa definir, daí cada um precisa definir também os critérios de avaliação dos instrumentos, né? Atividades avaliativas. Instrumentos. Eu sei que na edição dela, né? O que mais que a gente precisa no plano de ensino? Eu vou jogar isso aqui no eu acho que vou fazer um drive compartilhado, né? Os objetivos de cada aula das minhas... sim, é verdade. Já estão lá no Moodle, né? Isso, você já colocou. Exatamente. Então, já estão lá. Objetivos de cada aula. Já estão lá no Moodle, então é só pegar de lá, pode ser? Pode. Tema e objetivos de cada aula. A gente coloca no Moodle, né? Daí eu extraio de lá e insiro no plano de ensino. Eu acho que é o que a gente precisa, né, para a disciplina. Acho que sim. Postei aqui 3 coisas, né? Tema para PS. Atividades e instrumentos avaliativos com peso e os critérios. E o tema e objetivo de cada aula. Ok, podemos conversar novamente semana que vem. Então, para arrematar, aí já... Terça-feira que vem também? Isso, pode ser? Pode. 16 horas? Pode. Pode sim, prof. Aí dá uma lembradinha antes, porque hoje eu acabei me atrasando, porque eu levei a cachorra no veterinário. Aí passei no mercado, achei que ia dar tempo, cheguei em cima do lance. Sim. Não, tranquilo, sem problemas. Então tá, acho que é isso então. Prof, só deixa eu confirmar uma coisa então. Tá. Na verdade, assim, nós vamos tentar configurar para que o sistema corrija as atividades que a gente for fazer dentro das 4 aulas, né?
Então, aí o sistema vai fazer essa correção para nós. Aí nós vamos ter a APS que os alunos vão corrigir do colega. Isso. E aí nós vamos ter a prova final, que tem questões objetivas e dissertativas. Então, o nosso compromisso é corrigir a dissertativa até o final do Isso. semestre. Ah, É aí. perfeito. Se Aham. tudo estiver organizado, sim. É. Perfeito. É, Mete- aí, como acontece, né? O aluno, a gente vai ter 5 salas. Os alunos não mudam de sala, eles têm uma sala única, né, para todo semestre. Nós mudamos de sala a cada 4 semanas, mas a gente tem acesso a todas elas o semestre todo, né? Então, lá a avaliação final, a gente propõe uma discursiva, o sistema vai randomizar. Daí a gente visita as 5 salas e corrige a questão que nós elaboramos. Cada um corrige a questão então, que elaboramos. Na verdade, então, pode ser que, por exemplo, assim, eu e cada um dos professores vai elaborar uma dissertativa, mas o aluno não vai responder às 5 dissertativas. Não, ele responde uma. Ah, perfeito, perfeito. Ah, não, Não, senão vai gerar um volume... Senão nós teríamos 250 questões para corrigir. não, perfeito. Então, no máximo tem 50, né? Na média, 250 dividido por 5. É por aí. Não, perfeito, perfeito. Só para... Assim, se o sistema não te sacanear e colocar 250 para ti, né? Aí fazer o quê, né? Aí vai... No final de semana que a gente vai ficar de castigo, né? Sim. Não tem como organizar para... Assim, eu não sei o algoritmo que reage isso, eu não conheço. Mas eu acredito que ele faça mais ou menos... igual. A gente vai verificar agora na comunicação e linguagem, não sei. Então, tá. Outro ponto, só para... Nossa aula vai ser presencial. Take home. Take home. home. Isso. Começa quando? Ela começa no dia... 19, né, prof? No dia 19, né? Já no dia 19 de julho. 19 de julho. Isso. Opa. Isso seria importante. Eu vou ter agora... eu vou ter aula presencial ali na Unifeb na semana que vem, que eu tenho um intensivo de Libras. É o dia 15, eu acho. É na segunda seguinte, né? Ô, prof, deixa eu fazer uma pergunta. Talvez seja até boba, né? Mas só para eu compreender como funciona essa disciplina. Assim, enquanto eu estou com uma turma, a professora Raquel está com outra, o professor Fábio está com outra turma. Isso. Ah, então tá. Não é assim, terminou uma... Não, são 5 acontecendo ao mesmo tempo, então? Exatamente. A ordem de oferta dos tópicos é que vai alterar. Então, essa sala, né, que eu criei, ela é uma matriz. Então, em séries, lá já tem os instrumentos, né? E assim, tem coisa que a gente vai lapidar durante a própria oferta. Então, eu vou montar essas salas só com as primeiras 4 aulas, né? Quando nós terminarmos a 4ª aula, numa segunda-feira à noite, na terça-feira, eu vou fazer a importação desse conteúdo para a sala seguinte. Então, vocês não precisam montar de novo o conteúdo. Vocês cuidam, né e preparam essa sala da primeira oferta. E esse conteúdo já vai ser todo importado, então, lá para a segunda. A gente só começa tudo de novo. Isso, aí começa tudo de novo. Mas aí já com a sala preparada, vocês não precisam se preocupar. Isso aqui eu faço aqui no NEAD, né? Então, essa preparação essa importação e tudo isso. Porque é um pouco enrolado fazer. Porque muda... Mas não precisa nem se preocupar. Vai estar tudo na mão. Ainda bem que a gente tem o professor Joel, né? Não, assim, é bastante técnico. E assim, dá muito trabalho montar tudo do zero e importando, daí é menos suscetível a erro também. Assim, são tantas configurações para serem feitas manualmente. E aí, quando a gente importa, não. Daí, se a gente já identificou um erro, corrigiu, quando importa, já importa corrigido.
Então, beleza. Ok, eu acho que então é isso. Se pudermos então trabalhar essa semana na indicação do tema da PS, inserir ali especialmente os instrumentos de avaliação, né? E seria importante que a gente tivesse pronto até o final da próxima semana. Tá. Para que, então, na outra semana, que é a semana ali do dia 12 ao dia 15, 12 a 16, para que eu aí possa fazer a importação e a montagem das salas de oferta, porque aí no dia 19 já inicia a disciplina, né? Lembrando que nós teremos 4 encontros na segunda de manhã, né, ao longo do semestre. Tem uma turma de direito matutina. Então, começa no dia 19 com a professora Jo, trabalha 4 semanas, depois a professora Edneia, depois da professora Edneia, o professor Fábio. Então, você vai estar em agosto, né, Jo? Edneia vai até setembro, meados de setembro, né, Fábio? Pois... E só uma coisa, que essa da manhã quebrou minha perna agora. A segunda de manhã tem uma turma. Tem uma turma de direito, mas a gente tem só 4 encontros daí, né? Porque aí não tem rodízio, né? Tá. Não, daí eu vou ter que pedir, deixa eu ver aqui onde é que está da professora Júlia. Deixa eu até ver aqui como é que está lá na medicina. Você tem na segunda de manhã lá? É que deu um problema com a minha carga horária, que lotou ali, me pegaram a quarta-feira que eu tinha disponível para... Precisei da quarta-feira com o novo projeto, e daí eu fiquei sem horário à noite para medicina, e daí foi lançado, o professor Cripa colocou os horários que eu tenho livre, e segunda de manhã foi um horário que eu disse que eu tinha livre. Aí agora tu me diz que tem aula segunda de manhã. Assim, são 4 encontros apenas, né? Eu acho que vai começar mais na metade. Só deixa eu ver aqui a professora Júlia aqui que me mandou. Assim, a gente também consegue remanejar. Segunda-feira de manhã vai começar no dia 6/9. 6/9. Então, se me colocar logo lá no início, já para de manhã, na primeira ou segunda turma, daí... Daí a gente faz isso dessa forma. Daí faço em agosto e em setembro eu estou livre para não chocar o horário, né? Isso. Porque se deixar para o final pode chocar o horário. Deixa eu olhar aqui o calendário. Então, nós temos 19 e 26. Depois 2 e 9, 16, 23, 30 e dia 6. Não, você teria que ser a primeira, então, na segunda. Então, tá. Então, tu me coloca como primeira na segunda. Não, então tá. Então invertemos, assim, porque a ordem de oferta também não... Aí, você, na turma da manhã... semana que vem a gente pode conversar, então, ainda a respeito disso, começando, então, com Raquel, e aí depois a gente verifica se mantemos a ordem, né, fazemos a turma da manhã coincidir com vai ser a turma, deixa eu ver aqui, que eu tenho... a T4, a T4 vai começar com Raquel. Então, talvez da manhã a gente faz coincidir com a T4. Então, seria a Raquel, depois eu, a Jo, Edneia e Fábio. Para a gente não perder a lógica, né, de ordem, né? Prof, o professor vai estar sempre comunicando com a gente com essas datas, né? Sim. Então tá. Porque é bastante datas, né? Sim. Assim, a única, assim, que muda é a
é a da manhã, né? São só 4 encontros. A da noite é o semestre todo. Então, sabemos toda segunda noite temos aula. Mas aí, quando há mudança, né, eu informo. Tranquilo. E assim, daí vocês vão entrar numa sala e vai estar outro professor lá e diz, opa, já aconteceu. Não, tranquilo. Vocês vão ver que, assim, na própria sala, vocês vão ver que o nome de vocês vai estar na data. Não tem erro. É bem tranquilo isso. Né? Funcionou bem esse semestre. Não tivemos problema, né, quanto a isso. Ok, gente, eu acho que é isso, então, para hoje. Aí conversamos na terça, novamente, para, então, finalizar, né, fechar plano de ensino. Até lá, então, já vou montar isso num Drive, né, na estrutura toda, para a gente poder verificar se está tudo adequado. E aí, daqui a pouco, iniciamos, então. Tá bom, prof. Obrigada, tá? Boa tarde, colegas. Até semana que vem. Boa tarde, até. Obrigado, tchau, tchau. Beijo, Até semana que prof. vem. Até semana que vem. Tchau. Tá, tchau, tchau. Até.